Amém. Vamos ler novamente verso 8 a 12. Efésios 1, 8 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os irmãos perceberam nessa leitura que nós fizemos, que o apóstolo Paulo, ele iniciou a sua carta aos Efésios, louvando a Deus, adorando o Senhor, o Deus triuno, pelo plano da redenção que este mesmo Deus formulou e executou no tempo. Paulo, irmãos, ele glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por trabalharem juntos, em plena harmonia e no mesmo propósito, buscando a salvação de um povo para si, a sua igreja. E nessa obra gloriosa da redenção, que levou Paulo a explodir em louvor e adoração a Deus, o Pai é aquele que planeja a salvação do seu povo, ainda mesmo na eternidade. Ainda mesmo antes de existirmos, o Senhor nos amou, a ponto de nos escolher antes da fundação do mundo, para sermos o seu povo, para nos predestinar para a adoção de filhos. E o Filho é aquele que, nesse plano, se dispôs a executá-lo. É aquele que ainda na eternidade disse: Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. E veio, assumiu a nossa natureza humana, se tornou um de nós, e veio ao mundo executar a obra da redenção, derramando na cruz o seu sangue para a remissão completa dos nossos pecados. E o Espírito Santo, que também é tão divino quanto o Pai e o Filho, é aquele que agora vai aplicar a obra de Cristo nos corações de todos aqueles que creem. É aquele que, por meio do evangelho pregado, vai produzir fé, arrependimento nos corações de todos aqueles a quem Deus tem chamado para a salvação. Então Paulo, irmãos, não podia fazer outra coisa, senão começar esta epístola glorificando a Deus pelas muitas bênçãos da redenção que ele tem derramado sobre a sua igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, note que Paulo está falando aqui não de bênçãos materiais, como riquezas, curas, prosperidade financeira, ter sucesso neste mundo, o que tanta gente tem buscado de forma ilusória, até mesmo nas igrejas, e há quem venda esse peixe, né, líderes religiosos que enganam as pessoas com esse falso evangelho da prosperidade. Mas
Claro, não estou dizendo que Deus não pode nos abençoar com toda a sorte de bênçãos materiais. Ele pode sim. E é dom de Deus que Ele derrame sobre nós recursos para manter a nossa existência, para servir ao seu reino e à sua igreja. Não há problema quanto a isso. Mas Paulo aqui não está adorando a Deus por estas coisas. Paulo está adorando a Deus porque Deus tem derramado sobre nós, em Cristo, toda a sorte de bênção espiritual que vem do Espírito Santo e que tem a ver com a redenção da nossa alma e que tem a ver com a nossa destinação para a vida eterna. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E se você percebeu na leitura, irmãos, nós podemos citar algumas dessas bênçãos. No verso 4 ele fala da bênção da eleição. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fala da bênção da adoção de filhos, que é também fruto do amor do Pai, no verso 5, para a adoção de filhos. Ele fala da bênção da redenção e da remissão de pecados, no verso 7, que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. E ele fala do conhecimento da vontade de Deus, da iluminação espiritual que o Senhor derramou sobre nós para compreender a sua vontade e o seu plano redentor, no verso 8 a 10. E no verso 11, a bênção da herança. Nós agora somos propriedade de Deus, herança de Cristo. E a bênção, irmãos, do selo do Espírito Santo. Aquele que nos coloca à parte e nos separa para Deus, nos autentica para Deus, garante a nossa vida eterna. Então, resumindo, irmãos, nós, aos olhos de Deus, somos o povo mais rico do planeta, mais rico deste mundo, não do ouro ou da prata, mas das riquezas da salvação, que ninguém pode tirar de nós, porque Cristo, sendo rico, se fez pobre, diz o apóstolo Paulo lá aos Coríntios, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos da graça de Deus. É uma riqueza que é dada a nós, são benefícios que são dispensados a nós, sem nenhum mérito da nossa parte, mas unicamente pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então a fonte graciosa desses benefícios é Deus o Pai. E o fundamento pelo qual nós podemos participar dessas bênçãos é Cristo. Isso é um ponto a se observar nessa passagem que lemos, irmãos, que as bênçãos que Deus derrama sobre nós, eleição, adoção de filhos, redenção, remissão de pecados, conhecimento do plano de Deus, sermos herdeiros das coisas do alto, o selo, a garantia do Espírito Santo, nos são dados em Cristo. Em Cristo. Pelo menos por 15 vezes essa expressão a referência à pessoa, a segunda pessoa da Trindade aqui, como sendo o fundamento dessas bênçãos. Nele, no qual, no amado, em Cristo. É uma expressão que vai, pelo menos só nessa passagem, ela aparece 15 vezes, mostrando, irmãos, que ninguém é merecedor do céu, ninguém é merecedor da eleição, ninguém é merecedor de se tornar um filho de Deus, mas tudo é resultado da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Tudo é resultado da graça soberana de Deus, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E é isso que leva Paulo a louvar a Deus, a se perder em adoração aqui, a ficar tão extasiado no louvor, irmãos, que eu não sei se vocês perceberam, mas do verso 3 ao 14 não há um ponto, não há um ponto final no meio, não há uma pausa, é como se fosse num fôlego só. Ele fica tão maravilhado com as bênçãos que tem, que o Deus Triuno tem derramado, que ele começa a louvar, a adorar este Deus, expressando essas bênçãos que há
no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E nós precisamos ser contagiados também com essa atitude, com essa expectativa do apóstolo Paulo. É isso que o Senhor espera de nós, que a igreja o louve, que a igreja o adore alegremente pelas ricas bênçãos da redenção. É isso que nós temos aqui nessa passagem. Porém, nós vamos apenas abordar duas dessas bênçãos. Do verso 8 ao 10, a bênção do conhecimento do plano de Deus, da revelação da vontade de Deus para a nossa salvação, e a bênção da herança, de sermos participantes da herança juntamente com Cristo. A bênção do conhecimento, da revelação de Deus, a bênção da herança. São tantas bênçãos que poderíamos, ia demorar muito tempo se a gente fosse focar em todas elas num único sermão, mas vamos olhar essas duas aqui. Do verso 8 ao 10, Paulo diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, tirando o véu, para conhecermos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, nós temos em Cristo a resposta para as perguntas mais inquietantes da humanidade. Ao longo dos séculos, cientistas, filósofos, estudiosos da humanidade, os grandes intelectuais, têm se debruçado em procurar respostas para essas perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? O que será após a morte? Então são perguntas que têm inquietado a humanidade ao longo dos séculos. Mas o pior é que as respostas que têm sido encontradas e oferecidas, elas não satisfazem, elas não trazem alento, elas não trazem paz ao coração. São as mais diversas possíveis. Alguns dizem que nós somos, por exemplo, fruto da evolução das espécies, resultado de um acaso, nós surgimos do nada e seguimos para o nada, que não há um propósito na nossa existência. Outros vão dizer que nós somos apenas um processo de reencarnação. É uma visão antiga dos gregos, de que a história ela é cíclica, ela fica assim, se repetindo como um círculo, e não sai do lugar, não tem um objetivo, não tem um propósito. Outros vão dizer que nós estamos aqui apenas para viver para nós mesmos no pouco tempo que nos resta. É o existencialismo, a ideia de que vivemos para o aqui e o agora, e que depois da morte não mais existiremos. E tudo isso cria inquietação no coração das pessoas. E aqueles que dão ouvidos a essas filosofias e ideias e especulações humanas ficam iludidos. Mas nós somos gratos a Deus, irmãos, por isto aqui, por este livro, pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela revelação especial de Deus. Aqui nós sabemos quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo e qual será a nossa condição na eternidade. Aqui nós sabemos que a história tem um Deus soberano que está regendo essa história e fazendo tudo cooperar para o seu propósito final, que é a glória do seu nome e a salvação da sua igreja. E aqueles a quem o Pai elegeu, aqueles a quem o Pai escolheu para a salvação, a quem Deus escolheu para dispensar seus benefícios salvíficos, estes desfrutam, dentre tantos privilégios, o de conhecer o plano redentor de Deus. Deus nos desvendou na sua palavra o plano da redenção da igreja, da redenção do mundo.
do universo. Segundo a riqueza da sua graça, ele derramou sobre nós, em toda sabedoria e prudência, o seu plano, desvendando-nos o mistério do seu plano. De forma simples, o que Paulo quer dizer, irmãos, é que Deus nos dá, pelo Espírito Santo, porque por natureza nós estamos cegos para as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas do alto, as coisas de Deus. Ele precisa da ação do Espírito Santo para iluminar a mente e o coração dele, para compreender, ter discernimento dessas verdades. E é ele quem nos dá essa compreensão pela revelação da sua palavra, do mistério da vontade de Deus, o seu plano redentor para o mundo e para a igreja. Pela revelação que nos foi dada, irmãos, por Cristo, pela Bíblia, nós agora sabemos quem é Deus, o autor dessa criação, sustentador de todas as coisas, aquele que nos adotou para sermos seus filhos. Nós agora sabemos porque Cristo veio a este mundo. Nós sabemos qual é a razão da nossa existência, porque estamos aqui. Nós sabemos para onde estamos caminhando e o que é que nos reserva no futuro. Os povos, as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não recebeu essa iluminação espiritual, elas andam às cegas, elas andam perdidas, desorientadas, iludidas, com falsos deuses, seguindo ideias estranhas, especulações humanas, que não levam a nada. Irmãos, sem o conhecimento do plano redentor de Deus em Cristo, revelado nas Escrituras, as pessoas vão continuar vivendo no caos em que elas vivem, inquietas, inseguras, sem esperança, sem sentido para viver, não há motivação para viver, sem nenhuma esperança quanto ao futuro. Mas Deus, diz aqui o texto, desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom propósito, o seu prazer, o qual ele propusera em Cristo. Isso é um privilégio nosso, que podemos ser vistos pelo mundo como pessoas iludidas, como pessoas que estão perdendo o seu tempo com esse negócio de igreja. O mundo pode olhar para nós e dizer que somos bobos, que somos ignorantes, mas isso não importa, irmãos. O que importa é conhecer a vontade e o plano de Deus em Cristo, o mistério revelado, que estava oculto, mas que foi revelado. Que mistério é este? Não é somente que os gentios estão sendo incluídos nesse plano, porque é o que Paulo vai desenvolver mais à frente, mas é que em Cristo o Senhor fará novas todas as coisas. Veja, irmãos, qual é o foco, o cerne desse plano redentor de Deus, o objetivo final desse plano. Olhe novamente na sua Bíblia o verso 10. É fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. À primeira vista, parecem palavras estranhas aqui. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas do céu e da terra. O que Paulo está dizendo é que na plenitude dos tempos aqui, e o sentido aqui é naquele momento apropriado por Deus, o Senhor fará com que todas as coisas que existem no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, elas converjam para Cristo. E essa palavra convergir, ela traz a ideia de que todas as coisas
sejam colocadas debaixo do senhorio de Cristo. A palavra cabeça é a palavra raiz para o verbo convergir aqui. Todas as coisas serão colocadas debaixo do governo soberano de Cristo. Esse é o plano de Deus para a igreja e para o mundo. Ou seja, irmãos, no retorno glorioso de Cristo, quando Ele vai completar a boa obra que iniciou em nós, esse mundo que aí está amaldiçoado ainda pelo pecado, envolvendo os anjos, as coisas do alto, os homens, as coisas da terra, todos convirjam para Cristo. Ou seja, todos se encontrem unidos e harmonizados debaixo do seu governo soberano. Então a ideia aqui é aquilo que Deus está preparando para o futuro da igreja. Tudo estará debaixo do governo soberano de Cristo. Ele já reina, Ele já é o Rei soberano, Ele já governa o seu povo, Ele já cuida de nós aqui. Mas tudo, irmãos, o mundo, inclusive os ímpios, os incrédulos, serão também condenados por Ele, julgados e condenados. E todos reconhecerão, como Paulo diz em Filipenses, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, as pessoas perguntam, né? Como posso conhecer a Deus? Como posso chegar até Ele? Como é que eu posso desfrutar de uma vida transformada, de um futuro glorioso com Ele? Qual será o final de todas as coisas? Para onde caminha a história? A resposta está aqui e nós a temos. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para, primeiramente, julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, o objetivo de Deus, irmãos, é fazer convergir em Cristo, é colocar todas as coisas debaixo do seu governo soberano. Então notem que a obra de Cristo, ela é ampla, ela vai além da salvação da igreja, da salvação de um povo, de uma parcela da humanidade que será redimida. Ela abrange a redenção da própria criação. Como Paulo fala, né, lá em Romanos 8, essa criação que agora geme angústias por causa do pecado, essa criação que está debaixo da maldição de Gênesis capítulo 3, ela será renovada, transformada, naquilo que Apocalipse chama de um novo céu e uma nova terra, no qual habita justiça e paz, uma nova realidade. O céu e a terra transformados, renovados, também glorificados, juntamente com os filhos de Deus, unificados e harmonizados debaixo do senhorio de Cristo. Tudo convergirá para Ele. Ele é quem no final das contas será exaltado e glorificado por todos. Isso passou pela sua cruz. Isso passou pelo sofrimento e o sacrifício do Calvário. Porque ali Ele morreu para perdoar pecadores, para nos remir da nossa iniquidade e para fazer de nós um povo exclusivo de Deus, também para nos dar a vida eterna e restaurar todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. O nosso Cristo, irmãos, está à direita do Pai, assentado no lugar de honra, de soberania, de poder, reinando sobre tudo e sobre todos. Algo que ainda pode parecer invisível, mas que se tornará visível e pleno no final da história. O mundo continua perdido, iludido, com suas ideologias, porque não acredita no Evangelho, porque não dá ouvidos à voz do Evangelho. E diante do acúmulo da maldade humana, diante de tanta violência que nos cerca,
diante da realidade da morte que está sempre ali no nosso calcanhar. O ímpio prefere acreditar no mundo que rege a si mesmo, no mundo que caminha para um destino incerto e inseguro, no mundo que é um caos e que caminha para um caos. Mas Cristo reina soberano e fará todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo. E fará com que tudo, o Pai fará com que tudo convirja para Ele. Isso envolve, de um lado, a punição dos ímpios, aqueles que morrerem em seus pecados, eles vão reconhecer a glória e a soberania de Cristo, ainda que não sejam salvos. Mas o povo de Deus, irmãos, desfrutará dessa alegria de viver num universo plenamente restaurado, na própria presença do seu Redentor. Se você soubesse apenas disso, você era a pessoa que tinha o conhecimento mais importante do mundo. Conhecer Deus e o seu plano de redenção. Saber que Ele tem um alvo, a redenção final do mundo inteiro e da sua igreja, colocando tudo e todos debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Percebe, irmãos, que quando você conhece o Evangelho, todas as coisas começam a encaixar na sua vida. Você agora sabe de onde você vem, porque está aqui, para onde você está indo, o que o Senhor reserva para você. A sua vida agora, ela, mesmo com as adversidades presentes nela, a sua vida agora tem um propósito, a sua vida agora tem um sentido. Você vive para Deus, você vive para a glória de Deus, você vive almejando um dia estar com Cristo para sempre. Você caminha para uma vida de perfeita comunhão com aquele que é o seu Salvador. Por isso, irmãos, não precisamos andar ansiosos quanto ao nosso futuro. Aconteça o que acontecer, de bom ou de ruim, não precisamos ficar desesperados diante das tribulações, muito menos temer a morte, porque até ela será tragada por Cristo. É o último inimigo a ser destruído. Ele está guardando-nos neste caminho e preparando-nos para a sua glória. Se você tiver essa expectativa, como Paulo tinha, você não fará outra coisa na sua vida, a não ser viver em adoração ao Senhor, em louvor a Deus, dando graças todos os dias, por tornar você conhecedor deste plano, por desvendar para você o mistério da salvação, por fazer de você um conhecedor das verdades eternas, que trazem paz e refrigério à nossa alma. E não só isso, você não somente ia se perder em adoração a Deus, ter prazer de vir para a igreja, cantar os louvores do Senhor com alegria, mas também você iria querer compartilhar com outros esse conhecimento. Você haveria de querer falar para outros dessas verdades gloriosas. Para um amigo, para um parente, para um vizinho, para um colega de trabalho que anda inquieto, inseguro, sem saber quem ele é, sem saber por que está aqui, sem saber para onde ele está indo. Você tem, pela graça de Deus, você é detentor desse conhecimento. Nós somos a luz do mundo, luz para os gentios, aqueles que devem, por meio da pregação do Evangelho, por meio do compartilhado dia a dia da palavra, anunciar esse plano redentor.
essa verdade que liberta o pecador da sua condição miserável. A segunda bênção que eu queria destacar aqui é a bênção da herança. Nós temos a bênção da percepção espiritual, do conhecimento do plano de Deus, mas há também aqui a bênção da herança, irmãos. Deixe-me ver aqui, versos 11 em diante, até o 12. Nele, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele fomos também feitos herança. Aqui mais uma bênção da obra redentora de Cristo. Mais um fruto do resultado do trabalho dele. Nós nos tornamos herança de Deus, herança de Cristo. Quando você fala em herança, você entende aquilo que é deixado de pais para filhos. Pode ser benefícios materiais, recursos, pode ser também, envolve também uma boa educação que você legou, deixou para aqueles seus descendentes. São bênçãos que são deixadas para serem adquiridas. É uma herança. O que o texto está dizendo é que Deus deixou uma herança para Cristo. E essa herança é a igreja. Nós somos a herança de Cristo. É aquilo que Deus deixou para Cristo. É aquilo que o Pai deu ao seu Filho. É aquilo que o próprio Cristo conquistou mediante o seu penoso trabalho de dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a herança somos nós mesmos, irmãos. O presente do pai para o filho. E isso Paulo tira isso do Antigo Testamento, porque lá em Isaías 53, vocês sabem que Isaías 53 fala do próprio Cristo, o servo sofredor. E dentre outras coisas, Isaías diz ali no verso 12, o Pai, Deus dizendo assim acerca de Cristo: eu lhe darei muitos como a sua parte. Ou seja, muitos aqui envolve todos aqueles que o Pai escolheu, predestinou para a adoção de filhos, aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue para remir os seus pecados, e estes agora se tornam o quê? A recompensa que o Pai dá ao Filho, a propriedade exclusiva de Deus. E aquilo que é do Pai, aquilo que é do Filho é do Pai. Então, irmãos, isso é o que significa para nós sermos a herança de Cristo. Antigamente, no início da obra da redenção, que o Senhor começa ali com Israel, apenas Israel era reconhecido como a herança de Deus. Agora nós, também gentios que abraçamos a Cristo pela fé, participamos desse privilégio de sermos a recompensa que o Pai dará ao Filho pelo penoso trabalho da sua alma. E há duas implicações em sermos a herança de Deus, a herança de Cristo. Primeiro, que nós somos preciosos, irmãos, para Cristo. Não por causa de nós mesmos, não porque temos algum valor inato, algo que atraiu a atenção de Deus para nos abençoar. Não, nós caímos em Adão, nós perecemos, nós nos tornamos indignos de Deus, nós nos tornamos merecedores da condenação eterna. Nós abandonamos o Senhor quando pecamos e fomos expulsos do jardim.
Mas a graça de Deus nos atingiu, a graça de Deus mudou o nosso quadro, a nossa vida, a nossa história. E agora, irmãos, revestidos e lavados no sangue do Cordeiro, aceitos gratuitamente por Deus em graça no amado, adotados na família do Pai, nós somos preciosos para Deus. Porque nós somos a herança de Cristo. Nele fomos feitos herança. Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. Ele derramou o seu sangue para nos tornar a sua possessão. Então não existe bênção maior, privilégio maior do que este, irmãos. Somos de Cristo, preciosos para Jesus. Aquilo que Cristo mais ama neste mundo, irmãos, é a sua igreja. É você, sou eu, somos todos nós, por quem Ele derramou o seu precioso sangue. Somos de Cristo. A segunda coisa, o fato de sermos a herança de Cristo, não significa apenas que somos preciosos para Ele, mas também que Ele vai ter um cuidado especial conosco. Um cuidado especial conosco. Cristo não tem nada a ver com aquele filho pródigo que desperdiçou a herança do seu pai, de forma tola e inútil. Não. Cristo zela, cuida daquilo que o pai lhe deu. Quem vai nos arrancar da mão de Cristo? Heranças materiais podem ser roubadas, podem ser tomadas, podem ser desperdiçadas. Mas quem vai tirar das mãos de Cristo aquilo que o Pai lhe deu? Já pensou nisso? E o que foi que o Pai lhe deu? Fomos nós, irmãos. Eu e vocês. Somos do Senhor. E, portanto, Ele vai cuidar de nós de um modo especial. Afinal de contas, dentre outras figuras, a Bíblia diz que nós somos o rebanho de Cristo, ovelhas do seu pastoreio. E olha o que Ele diz acerca de nós, como ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará uma ovelha sequer da minha mão. Você pode enfrentar a luta que for, você pode passar pela mais dura provação, você pode enfrentar tentações, perigos, andar no vale da sombra da morte na sua caminhada, mas em nenhum segundo sequer você vai ser desamparado pelo Pai, você vai ser deixado de lado, em nenhum momento sequer Ele vai tirar os seus olhos de você, porque você faz parte do plano redentor de Deus. Você é herança de Cristo. Agora tem uma exclusividade aqui, e eu quero terminar com isso. Para quem são todas essas bênçãos aqui, irmãos? A bênção da eleição, a bênção da adoção de filhos, a bênção da redenção dos pecados, a remissão dos pecados, a bênção do conhecimento do plano de Deus, a bênção da herança de sermos propriedade de Deus, a bênção de termos o selo do Espírito Santo. Para quem são todos esses benefícios? O verso 12 diz, e a gente encerra nele, o verso 12 diz assim: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Para quem são todas essas riquezas, todos esses benefícios que ninguém pode tirar de suas mãos?
para aquela que espera no Senhor. E esse esperar aqui traz a ideia de confiar, depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança unicamente em Cristo. De fato, irmãos, abraçar com fé a realidade desse plano redentor de Deus que vai se concretizar no final da história, quando tudo convergir para Cristo e encontrar-se debaixo do seu domínio. Não é para você que vive para si mesmo, não é para você que vive confiando em suas obras, é para você que espera em Cristo, é para você que deposita a sua fé no Filho de Deus. E você que já espera em Cristo, ainda que numa medida pequena, mas já real, você já desfruta desses benefícios aqui, alguns deles. Você já foi predestinado para ser filho de Deus. Então você não vai se tornar filho de Deus, você já é filho de Deus. Você já tem a remissão dos seus pecados, você já tem a presença do Espírito Santo, mas tem muito mais por vir, irmãos. Por isso que Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, no final do capítulo, verso 14, 13 e 14. Ou seja, vem muito mais pela frente. O Senhor tem muita coisa boa para nós ainda lá na frente. Mas se você deixa de perseverar, se você deixa de esperar em Cristo, se você perde a sua fé, a sua alegria, a sua confiança no Senhor, talvez por amor ao mundo, por se iludir com aquilo que o mundo oferece, você vai perder tudo isso. Não vale a pena. É aquela atitude tola que Esaú tomou, né? Por causa de um prato de sopa. Ele estava faminto, ele queria satisfazer a sua carne, ele abriu mão do seu direito de primogenitura e perdeu essa bênção e tudo aquilo que implicava em ser o primogênito. Não, irmãos, não é nenhum prato de lentilhas do mundo que vai tirar de você a alegria, o propósito de abraçar e segurar essas bênçãos que Cristo derrama sobre você. Conhecemos o plano redentor de Deus, somos herança de Cristo e herdaremos com Ele todas as coisas. Eu queria terminar com duas aplicações. Primeiro, para aqueles que estão sem Cristo neste mundo, não vale a pena, é perda de tempo, é ilusão você ganhar o mundo, viver para si mesmo e no final das contas não participar dessas riquezas, desses benefícios eternos que o Senhor promete àquele que crê. Então venha a Cristo e deposite nele a sua fé, a sua esperança. Confie nele como seu único e suficiente Salvador, para que você possa se tornar um filho de Deus, um herdeiro de todas as bênçãos celestiais. Creia no Filho de Deus. Abrace Jesus pela fé, porque é somente nele, ele é o fundamento de todas essas riquezas que Cristo dispensa a todo aquele que crê. Mas também para aqueles irmãos, aquelas irmãs que até já ouviu bastante sobre isso, conhece essas verdades, sabe do Evangelho, sabe da obra de Cristo, dos benefícios, das implicações dessa obra, mas ao mesmo tempo, na caminhada da sua fé, assim como os próprios Efésios, lá na frente, a próxima geração de crentes daquela igreja, vai esfriar no amor, vai perder o primeiro amor, aquele entusiasmo, aquela alegria do início, que dava prazer de adorar a Deus, de louvar a Deus, de vir à igreja, de ler a Bíblia, de estar em oração. Com o tempo vai se perdendo, e nós somos tentados a isso, meus irmãos,
a perder de vista as riquezas que temos em Cristo e, portanto, perdemos o primeiro amor. Qual foi o conselho de Cristo para a igreja de Éfeso? Olhe para você mesmo, veja onde caiu, sonde o seu coração e quebrante-se, se humilhe, se arrependa e volte à prática do primeiro amor. Não tem como, irmãos, você conhecer essas verdades. Tudo aquilo que o Senhor dispensou a você por meio da obra de Cristo. Não tem como você meditar no alto preço que Ele pagou para tornar você herdeiro dessas bênçãos. Dele se fazer pobre para tornar você rico da graça de Deus. Dele ter para você um futuro glorioso, de modo que nem mesmo a morte vai separar você do amor dele, da presença dele. Não há como conhecer essas verdades e ser um crente indiferente, apático, desanimado, sem alegria. Não há como. A minha oração é que o Senhor nos contagie com o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que se perdeu em adoração, que não queria mais parar de falar, de adorar a Deus com palavras, porque ele reconheceu a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus. Possamos nós refletir sobre isso. E lembre-se de tudo aquilo que tem aqui, mas pelo menos dessas duas bênçãos que você tem em Cristo. Conhecimento do plano de Deus. Tudo vai se harmonizar em Cristo no futuro glorioso. Então não há motivo para desespero. E o que você é em Cristo, herança dele, pertence a ele, corpo e alma, na vida e na morte. Nada e ninguém vai mudar isso. Nem mesmo Satanás, reunido com todos os seus anjos caídos, chamados de demônios, tramando contra a igreja, vai prevalecer. Porque Cristo é aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. E se tem algo que ele tem os seus olhos postos 24 horas por dia, é a sua amada igreja, a sua noiva, a menina dos seus olhos, com quem ele vai cuidar com amor eterno. Amém. Vamos orar, irmãos.